Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos começar a estudar combinações. Seja M um conjunto com M elementos. Isto é, o conjunto M é formado pelos elementos A1, A2, A3, até o AM. Chamamos de combinações dos M elementos tomados R a R aos subconjuntos de M constituídos de R elementos. Então, por que eu sublinhei aqui subconjuntos? Subconjuntos, quando eu digo subconjuntos, quer dizer que não importa a ordem em que estão os elementos desses subconjuntos, tá? O que é diferente das sequências, quando a gente trata dos arranjos. Nas sequências, aí sim a ordem importa. Mas quando a gente fala em subconjuntos, a ordem não importa. Então vamos ver um exemplo. Seja um subconjunto, o meu conjunto M, formado pelos elementos A, B, C e D. As combinações dos quatro elementos tomados 2 a 2 são os subconjuntos AB, AC, AD, BC, BD e CD. Então, são esses 6 subconjuntos que a gente pode formar. Então, note que o subconjunto AB é igual ao subconjunto BA, pois, conforme definimos, combinação é um conjunto. Portanto, não depende da ordem dos elementos. Então, formar o subconjunto AB é a mesma coisa que formar o subconjunto BA. Idêntico para os outros. AC é igual a CA. A D é igual a DA e assim sucessivamente para os próximos 3 aqui, tá? A própria natureza do problema a ser resolvido nos dirá se os agrupamentos a serem formados dependem ou não da ordem em que figuram os elementos. Então, pelo enunciado do problema, a gente vai poder perceber quando a gente usa uma combinação, quando tratamos de subconjuntos, ou quando a gente usa arranjo, por exemplo, quando tratamos de sequências, tá? Então, vamos lá. Cálculo do número de combinações. Seja M, formado pelos elementos A1, A2, até o AM. O número de combinações destes M elementos, tomados R a R, é combinação de M R a R, que eu posso denotar desta maneira, ou desta maneira, combinação de M R a R. E como se escreve isso matematicamente? Combinação M R a R é M fatorial dividido por R fatorial dividido por M menos R fatorial. Tá? Só temos que recordar que 1 fatorial é 1 e 0 fatorial também é 1. Então vamos lá. Vamos fazer exemplos. Exemplo 2. Deseja-se formar uma comissão de 3 membros e dispõe-se de 10 funcionários. Quantas comissões podem ser formadas? Então, veja, se eu tenho a Maria, o José e o Gaspar como uma comissão, falar que eu tenho o Gaspar, o José e a Maria é a mesma combinação, é a mesma comissão de 3 pessoas, né? A comissão não muda pelo fato da ordem que eu estou falando o nome de cada um dos integrantes, certo? Então, veja, então isso aqui falou, por exemplo, comissão, a gente já pode ficar atento que vamos usar uma combinação, né? Então, veja, notemos que cada comissão é um subconjunto de 3 elementos, pois dentro de cada comissão não importa a ordem dos elementos. Logo, o número de comissões é 10, 3 a 3, né? Combinação de 10, 3 a 3, né? Eu posso colocar qualquer um dos 10 funcionários, né?
numa comissão formada por 3 pessoas. Então, isso dá 10 fatorial sobre 3 fatorial sobre 7 fatorial. Fazendo essas contas, 120 comissões. Então, às vezes o aluno pensa assim, eu tenho uma comissão formada por 3 lugares, então aqui pode entrar qualquer um dos 10 funcionários, aqui entra qualquer um dos 9, e aqui entra qualquer um dos 8 restantes, né? Entrou um dos 10 aqui, tira 1. Então, sobram 9 para entrar na segunda. Tira mais um aqui, sobram 8 para colocar na terceira posição. Que daria 720 comissões, mas cuidado, né? Veja, nas 720 estão contabilizados, por exemplo, vamos supor que eu pegue os seguintes membros, M1, M2, M3. Aí, M1, M3, M2 é a mesma comissão. M2, M1, M3. M2, M3, M1. M3, M1, M2. M3, M2, M1. Tudo isso aqui são comissões formadas pelos mesmos 3 elementos, que é o M1, M2, M3, só que eles estão em ordens trocadas, mas são a mesma comissão, né? Então, cuidado, não pode pensar assim. Não pode pensar assim. Neste cálculo dos 720, estão computadas todas elas, mas não pode computar todas elas, porque estas 6, por exemplo, são a mesma comissão, certo? Então, não pode fazer assim. Tem que fazer assim. Pois bem, então a resposta correta é 120 e não 720. Exemplo 3. Temos 7 cadeiras numeradas de 1 a 7 e desejamos escolher 4 lugares entre os 7 existentes. De quantas formas isto pode ser feito? Veja, a mesma coisa. Cada escolha de 4 lugares corresponde a uma combinação dos 7 elementos, das 7 cadeiras, tomadas 4 a 4. Pois a ordem dos números escolhidos não interessa. Escolher os lugares 1, 2, 4, 7 é o mesmo que escolher os lugares 7, 2, 4, 1, por exemplo. Né? Certo? Então, o resultado é combinação de 7 cadeiras escolhidas 4 a 4. Então, é uma combinação de 7, 4 a 4, que é 7 fatorial sobre 4 fatorial sobre 3 fatorial. Fazendo essas contas, resulta 35. 35 formas de se escolher 4 cadeiras, 4 lugares entre os 7 existentes. Veja aqui. Uma prova consta de 15 questões, das quais o aluno deve resolver 10. De quantas formas ele poderá escolher as 10 questões? Então, veja. Note que a ordem que o aluno escolher as 10 questões não interessa. Por exemplo, resolver as questões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 das 15 é a mesma coisa que ele resolver as questões 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 das 15. Né? A ordem não importa, ele vai resolver a questão. Então, cada maneira de escolher 10 questões é uma combinação dos 15 elementos das 10 questões tomadas 10 a 10. Isto é, combinação de 15, 10 a 10. Que é 15 fatorial sobre 10 fatorial sobre 5 fatorial. Que é 3.003 formas de escolher 10 questões em 15 questões. Vamos ver esta aqui. Exemplo 5. De quantas formas podemos escolher 4 cartas de um baralho de 52 cartas, sem levar em conta a ordem delas, de modo que em cada escolha haja pelo menos um rei? Então, veja, como que eu vou pensar esta questão? Primeiro, eu calculo o número total de combinações que eu posso ter. Olha, veja, ele fala em não levar em conta a ordem delas. Isso ele já está até dando a dica, já no enunciado. Você vai ter que usar combinações. Então, o número total de combinações olha,
Eu tenho 52 cartas no baralho e eu preciso escolher 4. Então, é uma combinação de 52, 4 a 4. Então, são todas as combinações possíveis. Agora, só que ele quer o quê? Ele quer as combinações em que haja pelo menos um rei. Mas calcular as combinações em que haja pelo menos um rei é melhor calcular o total, como nós calculamos aqui, e delas, desse total, eu tiro as que o rei nunca aparece, certo? As que o rei nunca aparece. Se eu tirar as combinações em que o rei nunca aparece, só sobra as combinações em que o rei aparece uma, ou duas, ou três, ou 4 vezes. Então, essa é a estratégia. Então, o número de combinações onde não comparece o rei é combinação de 48, 4 a 4. Por que 48? Porque eu tenho que tirar o rei de copas, o rei de espadas, o rei de ouros e o rei de paus. Eu tenho que tirar 4 das 52. Então, só sobram 48 para escolher 4, certo? Então, o número total de combinações em que haja pelo menos um rei é combinação de 52, 4 a 4, que é o total, menos combinação de 48, 4 a 4, que é o número de combinações em que o rei nunca aparece. Portanto, esta diferença é o número de combinações em que comparece ao menos um rei. Perfeito. Exercício 6. Temos 10 homens e 10 mulheres. Quantas comissões de 5 pessoas podemos formar se em cada uma deve haver 3 homens e 2 mulheres? Então, veja, ele já está falando comissões, você tem que formar comissões, ou seja, vamos usar combinações. Então, veja, ele quer comissões em que eu tenha 3 homens e 2 mulheres, né? Então, eu posso escolher os 3 homens entre 10 e as 2 mulheres entre 10. Então, veja, podemos escolher 3 homens entre 10 de combinação 10, 3 a 3, que são 120 formas. E podemos escolher 2 mulheres entre 10, que é combinação de 10, 2 a 2, que são 45 formas. Então, eu tenho 120 formas de se escolher 3 homens e 45 formas de se escolher 2 mulheres. Então, temos ao todo 120 vezes 45, que é 5.400 comissões. Claro, né? Por exemplo, pega uma forma, são 120 formas de se escolher 3 homens. Então, pega uma delas. Para cada uma delas, eu tenho 45 formas de se escolher mulheres. Pega para a segunda das 120. Para a segunda, eu tenho também 45 formas de se escolher 2 mulheres. Pega a terceira forma dos homens, dos 120. Eu tenho 45 formas de escolher mulheres. Então, para cada uma dessas 120, eu tenho 45. Portanto, para 120, eu tenho 120 vezes 45, que é 5.400 comissões.